tudo bem com vocês? Cristiane Braga, psicóloga aqui do Rio de Janeiro. O vídeo de hoje é para responder a pergunta da Nívia Soares. A Nívia me pergunta o seguinte: como eu faço para ajudar com a descalculia? Bem, eu fiz uma anotação aqui no caderninho, tá? Para eu poder ler para vocês um pouquinho, para eu não me perder. E então, se eu tirar um pouquinho o olho da câmera, é porque eu tô lendo as minhas anotações, tá bom? Então, pessoal, para responder a pergunta da Nívia, primeiro eu tenho que falar para vocês, explicar para vocês o que é a descalculia, tá? Então, a descalculia é uma disfunção das conexões neurais, tá? Essas funções processam a linguagem matemática. E a criança que tem a descalculia, elas têm dificuldade em fazer esse processamento, tá? Em decodificar os símbolos matemáticos. E aí, com isso, elas vão ter grandes dificuldades nos cálculos, na aritmética, em resolução de problemas, tá? Na matemática em geral, porque a gente sabe que a matemática é o quê? São cálculos, são números. E a criança ela não consegue resolver esses problemas, fazer esses cálculos. Muitas pessoas vão dizer que a descalculia seria o equivalente à dislexia na língua portuguesa. Seria, se você fizer uma comparação assim por baixo, seria mais ou menos isso. Os números, os símbolos matemáticos, eles não fazem sentido para a criança que tem a descalculia, tá? E aí é preciso fazer um tratamento, um trabalho diferenciado com essa criança. Ela vai precisar de profissionais, tá? Que a ajudem. Psicopedagogos são muito importantes nesse momento, tá? Psicólogos também, porque a criança ela pode estar passando aí por processos de sofrimento psíquico por conta do não aprendizado da matemática. Então é preciso observar a necessidade dessa criança, tá? E aí, como é que a gente pode estar ajudando essas crianças? Bem, nesse caso, fazendo atividades que possam ajudar ela a desenvolver as atividades ou o conhecimento que ela tem prejudicado com a descalculia. Que conhecimentos são esses? São áreas, né? Aí eu fiz a anotação aqui para vocês. A descalculia vai influenciar o foco, a atenção dividida, a memória operacional, a memória de curto prazo, a nomeação, o planejamento, tá? Entre outras coisas. E aí, como é que é possível auxiliar essas crianças? Nós, pais ou os professores na escola, vão precisar realizar atividades que permitam com que ele desenvolva essas atividades que eu acabei de falar. Primeira coisa, você percebeu que o seu aluno tem dificuldade para cálculos? Não ignore isso, tá? Não ignore isso. E facilite ao máximo as atividades para que ele possa realizar. Procure fazer atividades que ele tem capacidade de aprender para poder estimular a autoestima dele, porque como acontece com a dislexia, com o TDAH, enfim, esses tipos de transtornos escolares de aprendizagem, eles influenciam muito o comportamento da criança, faz com o tempo que ela se sinta infeliz, com a autoestima muito baixa, porque ela começa a perceber que as outras crianças estão aprendendo e ela não, tá? Então, assim, não ignore essas dificuldades. Se possível, permita que ele use calculadoras nas atividades, tá? Se você sabe que essa criança tem dificuldade, não tem nada demais em auxiliar ela, em ajudar ela fazendo isso, liberando o uso da calculadora nas atividades, tá? Na escola, o professor nunca deve corrigir o aluno na frente da turma, isso em momento nenhum. O aconselhável é que você sempre chame o aluno, converse com ele individualmente, tá? Então, você vai realizar atividades que vai auxiliar o aluno a desenvolver as competências, tá? Que ele não consegue desenvolver sozinho. E aí você vai poder utilizar jogos, jogo da memória, resta um, quebra-cabeças, tangram, material dourado, tá? Atividades em que a criança ela possa fazer classificações em grupos por tamanho, por cor, por textura, por nomeação. Então, é isso, pessoal. A descalculia é um transtorno de aprendizagem que precisa a gente precisa ter o mesmo cuidado com outros transtornos, só que ele acaba passando meio despercebido, porque a gente vai sempre se preocupar com as questões de leitura. Aí, às vezes, a criança lá lê e escreve muito bem, e a gente deixa passar um pouquinho a questão de descalculia, acha que é uma preguiça, que a criança não é boa em matemática, né? A gente costuma muito falar isso, eu sou péssimo em matemática, meu filho é péssimo em matemática, e aí, às vezes, a gente não percebe que pode ter um problema mais sério ali, ok?
Eu espero poder ter ajudado e ter respondido sua pergunta, Nívia. Qualquer dúvida a mais, é só deixar um comentário aí que eu respondo para você depois. E se você gostou desse vídeo, acha que ele vai ser útil para outras pessoas, compartilhe, curtam, marquem os amigos aí. E é isso. Até o próximo vídeo com uma próxima dúvida. Eu espero a participação de vocês lá na página, ok? E é isso, pessoal. Até logo.